Sejam bem-vindos ao Bora Chegar Lá. Meu nome é Luísa, eu sou especialista em Previdência e hoje nós vamos conversar sobre as atualizações da norma regulamentadora número 1, que passam a viger a partir de maio de 2025. Afinal, o que essa norma regulamentadora muda na nossa vida? Se você já sentiu que a sua saúde mental foi afetada pelo seu trabalho, então é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais hoje. Eu sou Marcela, assistente social, especialista em gerontologia, e a gente hoje vai tratar sobre como a saúde mental foi incorporada numa norma regulamentadora, a NR1. Para começar, a gente vai começar explicando o que é a NR1. A norma regulamentadora número 1, ela regulamenta as relações entre empregados e empregadores. Ela fala sobre as relações sociais ali dentro do trabalho e os riscos ocupacionais. A atualização da NR1, ela é justamente para prever riscos psicossociais como riscos do trabalho. Então, a NR1, ela para de falar somente sobre ergonomia, riscos físicos, insalubridade, perigo e começa a tratar as questões da mente como questões perigosas para os trabalhadores. A gente já percebeu, né, Luísa, isso já está amplamente divulgado, que a questão da saúde mental hoje em dia, ela está muito mais latente. As pessoas estão sofrendo muito mais de transtornos emocionais e isso vinculado ao trabalho, como burnout, por exemplo, e outras situações. Se você já passou por ambientes abusivos em que existe assédio moral, em que existe relações de metas que são impossíveis de você conseguir cumprir, situações realmente que te deixam debilitada emocionalmente, é sobre isso que essa NR1 vem agora trazer para a gente, para as organizações como um dever e para os trabalhadores como um direito. Com as atualizações da NR1, agora é lei. Os empregadores têm que tomar as providências necessárias para mapear riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que empregadores e organizações que já estavam preocupadas com esse assunto já vinham tomando algumas medidas para melhorar os ambientes de trabalho e fazer com que a qualidade de vida no ambiente de trabalho não ficasse limitada às questões ergonômicas e físicas, como exposição a agentes insalubres e perigosos. Exposição a riscos de doenças mentais agora está claro dentro da NR1. E isso vem justamente num bojo aí de dados do Ministério da Previdência que apontam que no ano de 2024 houve um aumento de 68% nos casos de afastamento por questões de saúde mental. Então, questões como ansiedade e depressão levaram as pessoas a se afastar do trabalho muito mais vezes comparado com os anos anteriores. Isso mostra realmente que questões relacionadas a burnout, ansiedade, depressão, outros riscos psicossociais estão afastando os empregados, fazendo com que eles estejam em situação de sofrimento e também criando prejuízos para os empregadores, porque os afastamentos aí, eles são arcados pelo Ministério da Previdência através de auxílio-doença, mas também acontece que essas pessoas ficam afastadas do ambiente de trabalho, né? Então aí elas deixam de produzir e isso acaba assim gerando um prejuízo econômico. Então a gente percebe que é uma questão que envolve toda a sociedade. Empregados e empregadores estão envolvidos nos riscos psicossociais. Essa questão ela já vem sendo discutida há algum tempo. Há mais ou menos 2 anos, existe um grupo de trabalho pensando como isso pode virar uma norma, né? E agora, a partir do dia 26 de maio, ela já vai entrar em vigor e as organizações elas precisam estar atentas porque realmente é obrigatório. É importante também a gente destacar que a NR1 ela não diz para que as organizações apenas atuem em cima das situações que já ocorrem, né? Por exemplo, houve um caso de assédio ou já tem trabalhador afastado por burnout e aí assim a empresa precisa agir. Não, é preciso também criar mecanismos de prevenção para que essas situações elas não aconteçam ou que pelo menos minimizem, né? As situações de estresse no trabalho às vezes elas são naturais, mas não pode exceder ao fato de que a pessoa passe por sofrimentos que impossibilitem ela de continuar trabalhando. Então, as ações da NR1 também precisam estar voltadas para a prevenção.
Os gestores são um papel importantíssimo na prevenção de riscos psicossociais. Esse mapeamento de riscos, ele pode ser feito, inclusive, dentro das organizações, com o apoio de psicólogos, assistentes sociais, pessoas que trabalham no RH, justamente envolvendo e sabendo quais são os principais pontos, né? Às vezes, os principais setores, as principais profissões que estão relacionadas aos riscos psicossociais, porque a análise desses riscos é uma questão estratégica da empresa, é algo ou da organização, né? Isso. Porque envolve o setor público e envolve o setor privado. Apesar de que a NR1 ela foi pensada para trabalhadores seletistas, então o Ministério do Trabalho vai fiscalizar o cumprimento da NR1 em todos os lugares onde estiverem empregados, né, sob o regime seletista. Isso inclui o poder público, Sim. que emprega seletistas, emprega terceirizados em empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, a gente tem que perceber que a preocupação com o ambiente de trabalho saudável, ele é de todo mundo. Então, jornadas excessivas, cobranças excessivas, metas excessivas, ou então o contrário, não dar trabalho para a pessoa, deixar a pessoa de escanteio, fazer com que ela não esteja inteirada dos assuntos da equipe. Todos esses fatores são fatores de risco que devem ser analisados. Quando você fala, por exemplo, Marcela, sobre a questão da prevenção, é muito importante a organização disponibilizar, por exemplo, canais de denúncia e de apoio. Sim, né? escutativa, né? É porque é muito importante. Muitas das vezes os gestores eles não estão em todos os lugares e não estão conseguindo acompanhar as relações humanas que acontecem no trabalho. E as relações humanas elas são complexas, né? Então é preciso você ter disponível na organização esses espaços. Ou um canal de denúncia, né? Ou não, um canal de denúncia para que você consiga já apresentar uma situação que já está acontecendo e também um espaço de escutativa, que normalmente é feito pelos psicólogos, para que você consiga expressar naquele momento qual é a sensação que você está sentindo e consiga ser acolhido preventivamente para que aquilo não se torne uma bola de neve e se transforme num transtorno emocional. A qualidade de vida no trabalho, hoje em dia, ela perpassa por vários pontos que incluem a liderança, os empregados e os empregadores. Então, como eu falei anteriormente, com relação ao dado do Ministério da Previdência, as pessoas elas ficam afastadas de 6 meses a 2 anos por questões de saúde mental. Então, imagina você ficar sem um empregado durante todo esse tempo, né? Então, é muito melhor prevenir, sempre é bem melhor prevenir. Já deu para entender que saúde mental no ambiente de trabalho gera prejuízos econômicos e emocionais. A sociedade toda está envolvida nisso. Saúde mental não é problema, não é frescura, né? As pessoas acham aí que muitas vezes as pessoas não querem trabalhar ou alguma coisa nesse sentido, mas não. O empregador não quer ver o seu trabalhador afastado e o empregado, é interesse dele que não seja acometido por nenhuma doença do trabalho. Agora, Marcela, e o gestor, o empreendedor, a pessoa que trabalha em RH, que está assistindo a gente agora? O que essas pessoas podem fazer para se prevenir com relação aos riscos psicossociais, analisando aí as novidades que a NR1 trouxe para a gente? Pois é, a gente falou sobre várias coisas, vamos aqui pontuar algumas principais que essa norma está trazendo, né? Ela diz o seguinte: é preciso fazer capacitações regulares sobre saúde mental, tá? No ambiente de trabalho. Também análise dos fatores de risco, ou seja, você precisa fazer um mapeamento da equipe, dos fatores de risco que tem naquele ambiente de trabalho, que isso vai influenciar diretamente na saúde da pessoa, de uma maneira geral, tá? A gente precisa também promover, dentro da cultura organizacional, um ambiente saudável, né? Em que a gente possa pensar sempre no bem-estar e no foco no respeito. Tá? A gente pensa, às vezes, a Luísa falou que saúde mental não é frescura, né? Existe um estigma muito forte sobre isso. Talvez agora, a partir de uma lei que nos obrigue a pensar e a tratar essa questão de uma forma mais séria, como uma questão de trabalho, possa ser que a gente consiga tirar um pouco desse estigma e consiga tratar melhor dessa situação que é, hoje, um dos fatores que mais afasta as pessoas do trabalho no Brasil. A liderança exerce um papel fundamental
na análise das pessoas e dos colaboradores que estão aí em algum tipo de sofrimento, né? Então a gente percebe que quando tem uma cultura organizacional forte, os trabalhadores entre si conseguem se ajudar e a liderança tem esse papel. Então essa capacitação, ela tem que envolver não só os empregados, mas os empregadores, né? Que exercem um papel fundamental aí na mitigação desses riscos psicossociais. Exatamente, inclusive porque também, né, Luísa, a gente às vezes tem a falsa impressão de que só os trabalhadores e não os gestores também são acometidos por questões de saúde mental. Mas isso não é privilégio dos trabalhadores, Não. Privilégio negativo dos trabalhadores. Sim. Acontece com todo mundo, inclusive com os gestores. Então, o ambiente de trabalho, de uma maneira geral, ele precisa ser saudável para que todas as pessoas que estão atuando naquele local também possam passar pelo bem-estar e tenha isso como foco. Quem está aí em sofrimento emocional pode procurar ajuda de profissionais, psicólogos, assistentes sociais e até médicos, né, que estejam aí no ambiente de trabalho, principalmente no RH. Agora, se a gente está trabalhando com denúncias que você não considere que esteja em um ambiente seguro para denunciar, por exemplo, você pode recorrer a outros canais, como o Ministério do Trabalho, a Defensoria Pública e o Ministério Público, que podem lhe ajudar em caso de assédio moral, assédio sexual ou algum outro tipo de problema que não seja resolvido dentro da sua instituição. Então, a gente consegue perceber aqui, né, Luísa, que cuidar da mente dentro do ambiente de trabalho é tão importante quanto você pensar no equipamento de proteção individual ou como você pensar nos agentes nocivos que a gente falava ainda há pouco, né? Que bom que a gente está conseguindo ampliar essas condições para serem avaliadas e fiscalizadas, né? A partir de agora, a partir da vigência da NR1, essas situações de saúde mental vão ser também fiscalizadas no ambiente de trabalho. A questão previdenciária aí a gente traz como um dos dados, né, que é o índice de afastamento, mas existem outros pontos a serem analisados com relação à qualidade de vida no trabalho. Então, se você se interessa sobre este assunto, comenta aqui com a gente o que você considera de inovação na NR1. Você acha que vai melhorar o ambiente de trabalho com essa análise pelo Ministério do Trabalho dos riscos psicossociais? Você acha que vai ser um ponto positivo? Comenta aqui, se inscreve no canal e continua acompanhando a gente para trazer as atualizações sobre tudo que envolve previdência e longevidade. E se é a primeira vez que você está escutando falar sobre a norma regulamentadora número 1, que trata dessa questão da saúde mental agora a partir do mês de maio de 2025, então acompanhe a gente também aqui, que a gente pode responder suas perguntas, mas leve para o seu ambiente de trabalho essa discussão que é muito importante e que vai precisar cada vez mais ser fomentada e a gente precisa estar também dentro desse debate. Bora chegar lá? Essa norma, ela vem ampliar. Era isso, né? Tá bom. Tu pode falar. Eu tô passando lá pra frente. Não, tu pode. Se você já sentiu que saúde... Então, causaram afastamento, gerando deixa eu essa palavra. E é 68%. As atualizações da NR1, elas estão valendo a partir... Não, peraí, eu tenho que saber o que eu parei de falar. As atualizações da NR1, aqueles mecanismos que a gente consegue fazer... Deixa eu ver a palavra. Enrolar, mas não consigo. A NR1, ela vem sendo aí... A gente vai parar, né?